Senhor presidente, eu imagino que o voto do presidente da Comissão de Justiça vai dirigir o meu voto na apreciação do veto, que eu vou ser contra a manutenção do veto. E entendo que o que o motivou nessa situação, nessa decisão na comissão, é o mesmo que está me motivando a tomar essa posição. Hoje, abordado que fui sobre a possibilidade de estar sendo boicotado no plenário com relação aos meus projetos, eu quero dizer que eu não acredito que esta Casa vai se comportar assim com nenhum dos seus deputados. Mas me causou estranheza o fato de eu ter apresentado uma emenda aqui no dia 9 de junho e somente hoje ela chegou aqui no plenário. Alertado que fui sobre isso, e eu não podia imaginar que isso ia acontecer num poder legislativo, até porque o poder não pertence a ninguém individualmente, ele pertence à população e a regra para um tem que ser a regra para outro. Um projeto sendo protocolado, ele tem que passar imediatamente pelos setores e aí receber os pareceres e vir para o plenário. Independente se esse projeto agrada o presidente da Casa, ou o secretário, ou o segundo secretário, ou quem quer que seja. A regra tem que ser igual. Quando eu fui perceber que esse projeto ele se trata de limitar em um prazo os cargos comissionados dos poderes, eu vi que ele ficou paralisado 90 dias por isso. Porque quem estava com ele na mão tem cargo comissionado. E aí eu quero fazer um requerimento aqui a todos os deputados, que eu vou fazer essa proposta aqui e espero que ela não seja boicotada, no sentido de que o expediente, que é o instrumento que chega na mão dos parlamentares, através da internet ou através de papel, possa constar, e aí eu gostaria que a Secretaria da Mesa prestasse atenção nisso, Secretaria-Geral da Mesa, pudesse constar quando faz o expediente, quando o projeto entrou no protocolo, e a tramitação dele ser apresentada aqui, aonde ficou parado, com a data aqui de quanto que ele entrou, e quanto tempo ele ficou na Procuradoria, quanto tempo ele ficou em todos os setores, para que todos os deputados possam ter ciência de aonde o processo parou. E quero aproveitar também aqui para fazer um requerimento a esta Casa, de que o nosso Procurador-Geral da Casa dê andamento nos projetos dos deputados que ficam parados na Procuradoria. O projeto vem aqui, é protocolado, vai para o procurador dá parecer e ele para na Procuradoria-Geral. E nós achamos que isso não é justo. Que ninguém aqui segure projeto tal ou nenhum projeto de nenhum deputado. A tramitação tem que ser correta, como as comissões da Casa têm prazo. Porque se o deputado tem prazo para devolver um projeto, os órgãos de direção da Casa não podem segurar projeto de espécie nenhuma. Então eu quero fazer esse apelo ao presidente da Casa e vou apresentar projeto de resolução objetivando estabelecer na feitura do expediente os dados de quando o projeto entrou, quanto tempo ficou na Procuradoria, quanto tempo ficou em todos os lugares, para que a gente possa acompanhar por quê. Os deputados estaduais aqui, todos nós, temos mais de, eu acho que é mais de 40, 50 projetos parados na Procuradoria. E não está na mão dos procuradores designados para dar parecer, está parado na Procuradoria-Geral. Eu acho que hoje a pauta aqui, quase todos os projetos são meus. E a maioria são de emenda constitucionais. Deu tempo do deputado Gilcinho Lopes fazer a emenda, a mesma que eu fiz, em face da repercussão. Eu até estranho. Né? Eu, por exemplo, não uso. Quando eu vou fazer um projeto, se alguém já apresentou, eu não apresento. Porque não tem, primeiro que não tem necessidade. E segundo,
que isso é um atropelo desnecessário, querer descaracterizar um projeto que já está proposto e protocolado. E esse projeto, ele foi protocolado há tanto tempo que deu para os procuradores se movimentar e contar com a colaboração do deputado Gilcim para fazer um projeto descaracterizando o meu, até porque ele não quis assinar o meu na época. E ele conseguiu dar a assinatura a toque de caixa e ainda teve um movimento para tentar tirar a assinatura, só não pôde tirar porque já tinha sido protocolado. Então eu quero deixar claro que nós, quando propomos mudança no regimento, estrutura para casa, é para agilizar, é para fazer transparência, é para poder prestar serviço. Não adianta a imprensa ficar publicando que porque criou cargo para dar para fulano Beltrano, isso não existe. A casa precisa funcionar, ela precisa ter estrutura. Porque nós temos que prestar serviço o mais rápido possível e a contento. Paramos por um período a CPI da sonegação. E aqui tem o deputado Guerino, deputado Cacau, deputado Marco Mansur, que estão na CPI. Por que nós fizemos isso? Não devia falar isso, mas vou falar publicamente. É porque nós estamos cansados aqui de tomar show do pessoal da Petrobras. Porque a Petrobras é a empresa atualmente mais desmoralizada do Brasil. Eles são sonegadores declaradamente. Mas você intima para vir aqui, ninguém fala e nem admite que eles estão errados, mesmo eles tendo sido autuados e mesmo estando na justiça. Então o que nós precisamos? É de técnicos para poder criar a condição de fazer a investigação com relação ao imposto, porque o ISS da Petrobras, o ICMS, ele não é fácil de levantar, porque ele é feito em alto mar. A legislação nossa aqui, centenária, com relação ao ISS e com relação ao ICMS, ela é de cobrança de imposto em terra. Essa questão do imposto cobrado no mar, que prejudica 10 municípios litorâneos nossos, ela criou um saldo que os municípios ficam impotentes e nós tivemos o cuidado de ouvir todos os procuradores de município, ouvir todos os prefeitos, alguns não quiseram porque não têm interesse pela receita do município, mas os que quiseram vieram aqui, e eles confessaram que não tem estrutura fiscal para poder saber nem que tipo de imposto que eles têm direito. Porque aquilo é uma enrolação. O petróleo está no fundo, quando ele sai, a Petrobras diz que tem um valor. Quando ele é semi-industrializado, ele tem outro valor. E a Petrobras só paga, quando paga na justiça, o de menor valor. É uma empresa sem caráter, uma empresa sonegadora, uma empresa desmoralizada, que mostrou agora no balanço que eles tiveram que pagar quase 20 bilhões de impostos ao governo federal, não aos municípios nem aos estados, fora isso, e que esse dinheiro estava no caixa, maquiado como lucro, e eles enrolando o país inteiro, enrolando o mundo, enrolando a Bolsa de Valores, pegando dinheiro de ICMS, de imposto federal e estadual, e apresentando como receita, quando aquilo já era para ser descontado, porque tinha que ser pago, e dizendo qual é a reação. Então a Petrobras enrolou o país e o mundo por muito tempo, por falta de fiscalização. Aí quando você quer criar fiscalização aqui para poder proteger, será que é porque o Estado do Espírito Santo é pequeno, eles acham que aqui nada funciona? Mas nós poderíamos ter aqui, criando uma condição nacional de receber esses impostos que são sonegados pela Petrobras. Vocês sabem como que a Petrobras sonega ISS? A Petrobras não faz perfuração de poço. Contrata empresas internacionais, na maioria, porque já vem lá encomendada pelo doutor fulano, pelo doutor Beltrano, mas elas vêm. Essas empresas, porque o TCU fala que a responsabilidade, se não recolher o imposto, é da contratante, que é da Petrobras, a Petrobras já no contrato que faz com as empresas, já autoriza o desconto desse imposto para a Petrobras recolher. No caso aqui, deputado Eco, do Espírito Santo do ISS, nós temos levantamento mais ou menos de 4 bilhões de reais, porque quando foi a Operação Derrama tinha 2 bilhões. E por isso que a Operação Derrama era lançada dúvida sobre ela. Porque o delegado da Terra esteve aqui, eu perguntei a ele falou, não, só apurei de quem está cobrando. Eu falei, mas o senhor não apurou de quem está devendo? Não, não cheguei lá ainda não. Então não podia prender ninguém, não podia condenar ninguém.
Por que só prendeu quem estava cobrando o imposto e não prendeu quem está sonegando? Então foi uma operação dirigida politicamente, não uma operação técnica. E é por isso que nós estamos querendo fazer uma operação técnica, porque nós queremos não prejudicar ninguém. E com isso, a Petrobras fica com esse dinheiro, 4 bilhões. E aonde está esse dinheiro? Não está no caixa da Petrobras, não está depositado na Justiça, deve estar na distribuição daquele dinheiro que o Paulo Roberto fazia. 4 bilhões de reais de Anchieta, de Itapemirim, de Marataízes, de Guarapari, de Linhares, de São Mateus, de Aracruz. Esses municípios financiaram o Petrolão. Foi com dinheiro desses municípios que reformaram a residência e colocaram até o furô na residência de um certo cidadão brasileiro. Foi com dinheiro do ICSS de Guarapari, que precisa ter dinheiro para calçar a rua, para fazer saneamento. Esse dinheiro saiu dos municípios e foi lá financiar reforma de residência com ofurô, com piscina e mais algumas coisas que a gente está vendo aí. Então é por isso que nós temos que reformar aqui a legislação, porque as leis nossas estão ultrapassadas e elas foram feitas ao longo da história em todo o Estado brasileiro pelo Executivo e não pelo Legislativo.